Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Resenha Livre. E hoje em nossos estúdios eu recebo o Dr. Douglas Fontes, que é professor do curso de Direito da Unifev, e nós estamos falando hoje sobre a delação premiada. Douglas, explica pra gente o que é uma organização criminosa, porque esse é o tema, não é, dessa lei de 2013 que introduziu o Instituto com o nome agora de colaboração premiada, né? Exatamente. O que é uma organização criminosa? Na verdade, o conceito está na lei. Você pega a lei 12.850 de agosto de 2013, tá lá. Conforme o artigo 1º, parágrafo 1º, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Primeira parte, então, tem que ter 4 pessoas e bem delimitado. Por que 4? 3 já não dá certo? Não, cai em outro crime. Ah, entendi. Cai em outro crime. Quadrilha não existe mais. Pasmem, né? O pessoal com... Nossa, quadrilha, não existe mais o crime de quadrilha. Agora, com 3 pessoas existe uma nova tipificação penal, com 2 pessoas existe uma outra tipificação penal, principalmente no crime de drogas, né? Existe associação ao tráfico, que com 2 pessoas já é possível. E na verdade nós temos a associação criminosa, que é com 3 pessoas, e a organização, que é 4. Ou mais. É uma escadinha, né? 2 é associação ao tráfico, você pode pegar na lei de tóxicos. E você tem a associação criminosa, que é com 3, e a organização criminosa, e as penas, que é com 4. elas vão aumentando conforme o grupo é maior? Existe essa relação? Não. Ou não tem nada a ver? Não, não tem. Você pegar a associação ao tráfico, a pena mínima é 3 anos, né? E é um crime que não é nem considerado hediondo. Que a partir do momento que você associa com o tráfico é equiparado a hediondo, então não tem. Nesse caso específico, o crime da organização criminosa, essa foi a grande crítica, né? Fala, poxa vida, tem que ter toda essa circunstância, todas essas características para se considerar e se dar a delação premiada. E os crimes de menor importância que também abalam a sociedade, por que não tem a delação premiada, né? Então, essa é a grande crítica. Inclusive tem... Porque tem uma regra no direito que fala que o que vale para o mais, né, tem que valer para o menos, né? É uma regra básica. Isso que me assusta. O legislador, quando cria isso, dá a impressão que não teve realmente uma assessoria ali preocupada com esses princípios. Não teve uma consideração, a consistência do sistema. Sem dúvida. Porque uma ciência, para ela ser ciência, ela precisa não ter contradições internas, ela precisa ter um sistema completo, ou seja, que acoberte todas as possibilidades, não é? E dentro dessa ideia da não contradição e da completude, a gente verifica que isso dá coerência. Então, se a gente começa com essas emendas que vão ofender os pilares ideológicos, mesmo principiológicos, né? A gente começa a já não saber nem mais o que ensina. A grande crítica é ser positivista, né? Não vamos criar uma lei, a lei está falando isso, então está valendo. Na verdade, a interpretação jurídica tem que ser feita através de um sistema. A nossa Constituição é linda nesse sentido. Essa lei ela é de inspiração teleológica, né? Ele está visualizando um objetivo que é necessário naquele momento, para o bem social e precisa fazer isso agora. Mas sem a preocupação principal da lógica, não. Sim, e que nós somos princípios, né? Gente, o artigo 5º da Constituição Federal trouxe a preocupação de dar garantias fundamentais para todos nós e, de repente, os nossos princípios são avacalhados, né? Essa é a minha preocupação. A ideia é ótima, a sociedade está precisando... A doutrina, ela se posiciona em que sentido? Ela predomina em que sentido? Favorável ou contrariamente? Essa nova lei ainda está favorável, mas as críticas com relação a essa reforma. Eu acredito que a jurisprudência vai ser primordial. Vou explicar para as pessoas em casa o que é a doutrina e o que é a jurisprudência. Bem, o direito, como toda ciência, você tem as pessoas que estudam. Os cientistas, né, eles vão estudar aquela norma, estudar em que critério temporal, social que aquela norma foi criada, para que, após isso, eles
vão nos desprender a opinião deles a respeito do assunto. Então nós temos a lei, nós temos os livros, os artigos, os cientistas que falam dessa lei, que é a doutrina, e a partir desse momento, quando nós entramos em litígio, levamos esse problema ao judiciário. O judiciário vai julgar esses casos. E com o julgamento pré-ordenado dessas situações, nós criamos a jurisprudência. Que são julgados reiterados dos tribunais. Exatamente. E elas podem ser convergentes ou divergentes, né? Assim como a doutrina também, sem dúvida, a doutrina também, uns acham que sim, outros acham que não. Por isso que é lindo o direito, né? Você pode enxergar a visão, né? Os alunos diriam que é confuso. Ah, eu acho que é bonito, porque você pode ter uma opinião a respeito de um assunto e eu ter uma opinião completamente diferente, nem eu nem você estamos errados. Ou nós dois podemos estar certos. Exatamente. Aí vem uma terceira pessoa. É a questão da argumentação, né? Exatamente. Vai depender de como você vai argumentar. Imagina que bonito, alguém pega a sua ideia, a minha, cria uma terceira ideia que completa as duas. Aí é a síntese, né? A tese, a antítese e a síntese. Isso é lindo. E a evolução, não só da ciência jurídica, mas de todas as ciências, e eu acho que até a evolução íntima do ser humano, ela depende muito dessa capacidade de você dialetizar com você mesmo, né? De você pensar o pró, o contra, ponderar os lados, todos os ângulos. Isso é reflexão, né? Pensar em todos os ângulos, e daí você consegue superar o teu estágio inicial. Então é muito importante, não só para o direito, como para todas as ciências, como para cada ser humano, a condição de dialetizar por dentro, né? A dialética íntima para conseguir superar. Porque é isso que a gente vê nos artigos, Exatamente. né? Então aí um fala uma coisa, outro fala outra, eles procuram uma saída. E para você conseguir evoluir como ser humano, né? Eu lembro de um caso no Tribunal de Justiça, o desembargador ele teve a preocupação, ele notou que tinha pessoas assistindo o julgamento, e ele teve a preocupação de falar, olha, aqui a justiça é feita dessa forma. E porque ele notou que tinha um engenheiro, salvo engano ali, a pessoa se identificou como engenheiro e a pessoa estava lá assistindo um julgamento. Então ele teve essa preocupação de mostrar como que é feita a justiça ali. Então eu acho que vai ficar, além da doutrina, mas principalmente a jurisprudência, com o laboratório do caso prático, os nossos desembargadores e ministros, os juízes, eles vão conseguir chegar a uma ponderação dessa legislação para poder se equilibrar, para a real necessidade, né, da nossa sociedade hoje, com esse problema. Entendi. Então, de uma forma sintética, você é favorável ao Instituto da Delação Premiada. Sim. Não obstante haja toda essa divergência, esses pontos que não amarram, essas pontinhas que estão sobrando, você acha que é um avanço? Eu acho que sim, porque você simplesmente pegar a ideia e jogar fora, não. Eu acho que o direito tem condição de evoluir e os princípios sendo utilizados da forma correta nessa legislação vão fazer com que ela, em determinado momento, ela faça a verdadeira justiça. O aplicar o justo, punir quem tem que ser punido e dar a possibilidade daquela pessoa que está arrependida voltar ao nosso meio social e não voltar a delinquir. Como é que fica a questão dos benefícios? O que é que o sujeito que vai delatar, ele conquista? O que ele consegue? O que o Estado oferece por essa participação? Basicamente, nós vamos ficar quietinhos, a gente não vai falar quem é você, tá? Por enquanto é assim. Teve o início da ação penal, a pessoa pode inclusive não ser denunciada. Ou a pessoa pode ter o perdão judicial. Olha, vai se reconhecer, você é culpado. Mas não tem um negócio que fala da redução de 1/3 a 2/3 da pena? Tem também. Pode ser feito o acordo, me falando assim, olha, na sua pena vai ser reduzida essa porcentagem X. Mas ela pode não ser nem denunciada? Ou aí depende da circunstância? Aí que tá a coisa, ela pode não ser denunciada, até porque o Ministério Público pode entender que ela não deve ser denunciada. Sim, mas então no caso teria que ser acordo feito antes, lá com o delegado. Exatamente. E também aquele critério que a gente estava criticando no pós-condenação. Porque as pessoas, para poder entender, mas qual que é o benefício que ele vai ter depois de ser condenado? Uma pessoa, quando ela é condenada, ela tem que basicamente cumprir um lapso de tempo para que ela saia, por exemplo, do regime fechado para o semiaberto. A progressão de regime. O semiaberto é quando a pessoa pode trabalhar fora do presídio durante o dia ou trabalhar até dentro do presídio, mas ela tem que cumprir à noite, ela tem que chegar e ficar no alojamento. E posteriormente, o regime aberto. O regime aberto ela tem algumas restrições de horário, de finais de semana, não pode se locomover sem autorização da justiça fora da comarca, alguma coisa nesse sentido.
Então a pessoa pode conseguir esse benefício antes do tempo previsto em lei. Antecipar a progressão Sim, do regime. Porque em crimes comuns é 1/6, você tem que cumprir. Em crime hediondo ou equiparado é 2/5 ou 3/5, depende da reincidência ou não. Então a pessoa consegue esse benefício. Então isso é muito interessante, apesar que eu não concordo. Nesse ponto eu não concordo. Por quê? Porque eu imagino assim, você está dando a possibilidade da pessoa fazer contas na cabeça dela e falar, não, eu vou arriscar. Não, se a gente parar para pensar do ponto de vista ético, né, e do ponto de vista moral, é uma situação estranha. Sim. Eu estava vendo outro dia até uma comparação disso com a delação de Jesus Cristo e do Tiradentes. Sim. E aí o comentarista mencionava assim, que não é a mesma coisa não, que é bem diferente. Por quê? Porque no caso de Tiradentes e de Jesus Cristo, foram delações de pessoas, vamos dizer assim, do bem. Sim. Né? Mas aí eu me lembrei de uma outra coisa, porque Tiradentes em Portugal, ele não é um herói. Ele é um herói no Brasil. Sim, em Portugal, ele é um traidor. Traidor, porque ele traiu a coroa. Entendeu? Mesmo esse argumento, né, para nós o Tiradentes é um herói, mas vai ver qual é a imagem de Tiradentes em Portugal. Então, mesmo esse argumento, eu acho que ele é difícil de engolir. E analisando tecnicamente, por exemplo, quem traiu Tiradentes, será que ele estava praticando o mesmo delito? Ou ele só tinha informação privilegiada e delatou? Mas no caso, assim, o dedo duro famoso, né? Sim. Mas a princípio eu simpatizei com essa argumentação, né? Porque eu falei, é diferente mesmo, porque você está usando de um recurso que a princípio ele é questionável, mas o que você quer é o bem maior. Então, num Estado social, é um Estado democrático, que tem também a proteção aos direitos e garantias individuais, inclusive do criminoso, mas é um Estado social. Então, se o objetivo é esse, né, se justificaria. Na verdade, eu acho que todo aplicador do direito, ele tem que buscar isso. Ele tem que buscar o quê? O reequilíbrio da sociedade. Porque o direito, na verdade, foi criado para isso, né? O conceito de direito, o conjunto de regras e normas que servem para melhor adequar o convívio social. Então, se existe um desequilíbrio, o direito tem que utilizar de ferramentas para se reequilibrar. Lógico, sem fugir da moral, da ética, entre qualquer outros princípios. Inclusive utilizando de ciências correlatas, como a psicologia, a sociologia, assim vai. Mas a ideia sendo boa dessa legislação, que nós temos que fazer, lapidar, é um diamante. Vamos lapidar e esse critério eu acho que é muito importante. Porque a partir do momento que você tem uma ideia que é boa e você está vendo que ela pode surtir um efeito na sociedade positivo, vamos melhorar, vamos lapidar, vamos limpar essa sujeira que está em volta, né? Qualquer criminoso está sujeito a isso ou tem algum requisito especial para que ele possa ser beneficiado? Qualquer criminoso delator, Delator, sim. Basicamente ele tem que fazer parte da organização criminosa. Tem que ser os crimes que se enquadram nessa condição de organização criminosa. Mas o juiz, ele, antes de homologar, ele vai observar os critérios. Olha, mas essa informação, dona Nini, não me enquadra realmente que é útil para essa investigação, para a sociedade. Essa informação que você está dando não é primordial. Você não está auxiliando as pessoas que estão investigando descobrirem a verdade absoluta aqui. Então, esse é um dos critérios também. A pessoa... E se a pessoa mentir? Aí que está o grande detalhe. Ela, como réu, ela pode mentir. Nesse critério, se ela está mentindo na posição de réu, ela não pode ser punida. Mas se ela conseguir não ser denunciada, ou o promotor entende, olha, você não vai ser denunciada, ela é ouvida no processo, então ela é testemunha, então ela comete o crime de falso testemunho. Né? Mas aí se ela mentir, é só o falso testemunho, não vai aumentar a pena, não tem uma possibilidade de agravar a situação dela. O juiz inteligente, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar as circunstâncias pessoais dele na hora de aplicar a pena e vai aumentar. Tanto que tem um magistrado aqui da nossa comarca, muito estudioso por sinal, que ele defende o seguinte, que o réu ele não tem o direito de mentir. Ele tem direito de não falar nada. A partir do momento que ele falou para o juiz, se ele mentir, ele vai aumentar a pena. E eu já vi sentenças dessa, nesse sentido. Ele falou assim, olha, eu te dei o direito de se calar. A partir do momento que você falou, você tinha obrigação de me dizer a verdade. Porque a partir do momento que a pessoa, eu acho que se ela fica em silêncio,
ela não está atrapalhando. A partir do momento que ela mente, ela passa a atrapalhar, porque ela indica um outro caminho. Sim, né? totalmente indica adverso, um outro né? caminho, e com isso toda a máquina pode se mover em busca de uma pista falsa. Sim, né? sim. Então aí existe, é diferente não falar nada. E é essa a tese não desse se juiz. auto-incriminar. Você tem direito de não se auto-incriminar. Eu posso você não falar nada, fala a verdade. mas se eu for falar alguma coisa, olha o perjúrio. é interessante. Olha o perjúrio. Então, como não existe o perjúrio no direito brasileiro, esse magistrado ele utilizou essa estratégia, essa ferramenta. Agora, detalhe, ele sentenciou, nós recorremos, nós não vimos ainda a posição do tribunal. Essa eu vou ficar te devendo. Assim que sair, eu venho aqui e conto. O tribunal não se manifestou ainda a respeito desse fato. Eu já tinha ouvido falar a respeito disso, mas assim, como uma posição bem minoritária. Né? Muito. Mas eu acho bem curioso. É uma maneira de... Eu defendendo o réu nesse caso, eu estou torcendo para o juiz não ganhar essa parada no tribunal, a gente conseguir virar. Ai, Douglas, o nosso tema é muito bom, mas olha como passa rápido. Já? Já acabou. Eu quero voltar outro dia, então. A gente continua Não vai faltar discutindo. Oportunidade. Nós temos milhares de assuntos aqui que interessam para as pessoas. Ótimo, eu agradeço muito o convite, a sua equipe maravilhosa, adorei o pessoal. Muito obrigado pelo convite mesmo. Eu que te agradeço a oportunidade de você estar aqui com a gente mais uma vez. Gente, o programa Resenha Livre, então, infelizmente está terminando e nós estamos ficando por aqui. Eu espero você na próxima.